As funções típicas dos poderes e sua relevância na organização do Estado. A organização do Estado democrático de direito se baseia em 3 poderes que desempenham funções essenciais para o funcionamento da sociedade: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses poderes tem uma função típica, ou seja, uma função que lhe é inerente e que define sua atuação no âmbito estatal. O poder legislativo tem como função típica legislar e fiscalizar. O poder executivo tem a responsabilidade de administrar e executar as políticas públicas, e o poder judiciário tem a função de julgar os conflitos de interesse, aplicando a lei aos casos concretos. O poder legislativo é o responsável pela criação das leis que regulam a vida em sociedade. A sua função de legislar envolve a elaboração de normas que orientam a conduta dos cidadãos, das empresas e do próprio Estado. Além disso, o legislativo também fiscaliza a atuação dos demais poderes, especialmente o executivo, assegurando que as ações governamentais estejam de acordo com as normas constitucionais e legais. Por meio dessa fiscalização, o legislativo garante o controle e a transparência das ações públicas. O poder executivo, por sua vez, tem como função principal a administração da coisa pública. Sua atuação está baseada na execução das leis elaboradas pelo Legislativo e na implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população. O Executivo não apenas coordena os serviços públicos, como saúde, educação e segurança, mas também toma decisões estratégicas sobre o desenvolvimento econômico e social do país. O presidente, governadores e prefeitos, junto com seus ministros e secretários, são os principais atores responsáveis pela administração eficiente e eficaz dos recursos públicos. Enquanto o legislativo elabora as leis e o executivo as administra, o poder judiciário tem a função de aplicar essas leis aos casos concretos. A função típica do judiciário é a jurisdição, que envolve a solução de conflitos por meio da aplicação do direito. Quando um cidadão, uma empresa ou até mesmo o Estado se veem envolvidos em uma disputa, é o judiciário que intervém, garantindo a proteção dos direitos e a manutenção da ordem jurídica. O judiciário, no entanto, age mediante provocação, ou seja, ele não pode atuar por iniciativa própria, mas apenas quando acionado pelas partes interessadas. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto na Constituição Federal de 1988, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Isso garante que qualquer pessoa, independentemente de sua condição econômica ou social, possa buscar o judiciário para a proteção de seus direitos. No entanto, para ingressar com uma ação judicial, em regra, é necessário que o interessado esteja representado por um advogado, que é uma função essencial à justiça. A advocacia é uma função indispensável para a administração da justiça. Os advogados têm o papel de representar os interesses de seus clientes perante o judiciário, defendendo seus direitos e garantindo que a justiça seja feita. No entanto, nem todas as pessoas têm condições financeiras de arcar com os custos de um advogado. Para essas pessoas, existe a Defensoria Pública, que atua como uma espécie de advocacia social, prestando assistência jurídica gratuita aos necessitados. A Defensoria é, portanto, uma função essencial à justiça, pois permite que o acesso à justiça seja universal e equitativo. Além da advocacia e da Defensoria Pública, o Ministério Público também exerce um papel crucial no sistema de justiça. O Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Ele pode atuar tanto provocando o judiciário quanto participando dos processos como fiscal da lei, emitindo pareceres sobre questões que envolvam direitos fundamentais ou de interesse coletivo. Assim, o Ministério Público tem um papel de proteção dos direitos difusos e coletivos, como o meio ambiente e os direitos das minorias. Outro aspecto importante das funções essenciais à justiça é a advocacia pública, que representa os interesses do Estado em juízo. A advocacia pública se divide em advocacia da União, dos Estados e dos municípios, e seus advogados têm a função de defender o poder público em ações judiciais e também de prestar consultoria jurídica aos órgãos do Executivo. A atuação da advocacia pública é crucial para assegurar que o Estado atue dentro dos limites da legalidade e que seus atos sejam realizados em conformidade com a Constituição e as leis. Dentro dessa organização dos poderes, é essencial compreender como essas funções se interrelacionam. O poder legislativo cria as leis, o executivo as executa e o judiciário as aplica. No entanto, as funções essenciais à justiça, como a advocacia, a Defensoria Pública e o Ministério Público, gravitam em torno do poder judiciário, assegurando que o sistema de justiça funcione de maneira adequada e que os direitos dos cidadãos sejam protegidos. A Constituição Federal de 1988,
em seu arcabouço de direitos e garantias, organiza as funções essenciais à justiça de maneira a garantir que todos os cidadãos tenham acesso à tutela jurisdicional. Isso é parte fundamental do princípio da igualdade, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No entanto, o princípio da igualdade não implica que todos devam ser tratados de maneira idêntica, mas sim que as desigualdades materiais devem ser compensadas por meio de medidas específicas, como o acesso gratuito à justiça por meio da Defensoria Pública. Por fim, o sistema de justiça brasileiro é estruturado para que as funções típicas de cada poder e as funções essenciais à justiça se complementem e se reforcem mutuamente. O poder legislativo, ao criar as leis, deve estar atento à necessidade de garantir o equilíbrio entre os direitos individuais e coletivos. O executivo, ao administrar, deve assegurar que suas ações sejam realizadas de acordo com o direito. E o judiciário, ao julgar, deve garantir a aplicação correta das leis e a proteção dos direitos fundamentais. O Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública desempenham papéis indispensáveis nesse sistema, garantindo que a justiça seja acessível e eficaz para todos. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!